nos preparando para um trabalho excelente para Deus, né? Porque Deus merece tudo o nosso melhor. Então, são 3 quartas-feiras. Essa primeira será liderança que produz mudanças positivas. Na próxima quarta-feira, líderes são criadores. E, na sequência, a outra, líderes fazem da conquista um hábito. Então, esses serão os temas que nós vamos apresentar a partir de hoje e nós vamos procurar fazer assim o nosso melhor. Eu procurei extrair essas lições de John Maxwell, que é um as, né, digamos assim, na questão da liderança. Então, eu tomei como base o material de Maxwell, mas a gente vai pegando aqui uma coisinha aqui, outra ali, né, e vai engrossando os argumentos para que a gente possa apresentar assim algo que seja prático para os irmãos, sem falar no fato de que, ao longo de mais de 30 anos, né, nós trabalhamos com liderança, então nós estamos também procurando passar um pouco daquilo que nós temos como uma experiência de vida, experiência vivida. Não é? Eu gostaria de pedir vocês que abrissem a sua Bíblia em Êxodo 18, verso 19 e 20. Peguem a sua Bíblia, a minha está aqui. Êxodo 18, verso 19 e 20. O sogro de Moisés, iluminado por Deus, evidentemente, apresentou para ele uma sugestão para que ele pudesse ter sucesso na sua liderança. E ele disse assim: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Tremendo conselho, não é? Um tremendo conselho. Então, o papel da liderança cristã é conduzir o povo de Deus, é fazer com que o povo de Deus tenha sucesso nesse empreendimento importante, que é o empreendimento espiritual. Eu vou fazer um compartilhamento de tela com vocês, para que a gente possa compartilhar, né, aí, algumas ideias que são bem interessantes. Né? Vamos lá, então. Ok, pelo jeito estão todos aí participando, são todos cientes aí, né? Vamos lá. Então, eu queria apresentar para vocês, eu vou tomar como exemplo de liderança o Dr. Martin Luther King, um excelente exemplo de liderança, Martin Luther King Jr. Eu considero um dos maiores líderes do século XX, ao lado de Mahatma Gandhi, e também de Mandela. Eu estou falando agora de uma liderança política, mas o Dr. Martin Luther King era também um pastor. Eu acho que calha bem aqui como exemplo para nós, né? Porque nós estamos falando de liderança eclesiástica. Então, ele, na verdade, foi um pastor que destacou, porque ele foi uma pessoa para o seu tempo. Foi alguém que soube aproveitar bem as oportunidades que o momento lhe oferecia. E o que aconteceu com o Dr. King, eu acredito também que aconteceu com Nelson Mandela e também com Mahatma Gandhi e com outros grandes líderes, ser a pessoa do momento. Aconteceu também com Winston Churchill, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Normalmente, as pessoas, quando elas têm algumas ideias, elas compartilham essas ideias, elas querem ver essas ideias incorporadas em uma pessoa, em carne e osso, alguém que possa representá-las nesse afã de fazer alguma coisa importante naquele dado momento. Acho que Martin Luther King ele é um bom exemplo de uma pessoa que soube aproveitar bem os momentos da sua vida, que esteve presente quando havia uma necessidade. Então, vejam, James McGregor Burns, ele faz o seguinte comentário com relação à liderança. Ele diz: liderança significa pessoas em ação e que são atenciosas, inspirando e convencendo outras a agir em direção a determinados objetivos compartilhados, que representam os valores, os desejos, as necessidades, as aspirações, as expectativas de si mesmos e daqueles que
representam. Então, isso é o líder. O líder está incorporado no grupo, ou seja, ele vai representar as aspirações. Nós, por exemplo, como cristãos, especialmente nós adventistas do sétimo dia, nós compartilhamos uma série de ideias, de pensamentos que são muito peculiares à nossa fé. E a igreja precisa de líderes que incorporem os ideais desse movimento maravilhoso que é o movimento adventista, que prega a volta de Jesus. Então, a igreja realmente precisa, ela tem necessidade de homens e mulheres que saibam o que estão fazendo, que saibam o que querem e o que a organização precisa para que ela possa se desempenhar bem. Ou seja, o líder, ele não pensa apenas em si mesmo, ele pensa num todo, ele pensa na corporação. Esse é o líder, não é? E vejam, James MacGregor Byrne, ele apresenta aqui alguns aspectos importantes da liderança que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, número 1, a liderança omite o uso do poder coercitivo. Claro, ela não precisa disso. Quando os líderes são bons, eles jamais são coercivos, né? Então, as pessoas, elas se sentem atraídas pelo bom líder. Então, elas vão atrás do bom líder, elas procuram o bom líder. Elas fazem de uma pessoa que é líder, o líder seu. Interessante isso, né? Então, quando o indivíduo é um bom líder, quando ele realmente tem um pendor para liderar e ele procura fazer o seu melhor, ele não precisa de forma alguma ser coercitivo, ele não será de forma alguma, até porque ele é um bom líder. Segundo, os líderes têm um viés, eles têm uma inclinação, um pendor para a ação. Então, você não vai ver jamais um bom líder que fique de braços cruzados, né? Que fique só mandando as pessoas fazerem as coisas. Ele vai na frente, ele corre na frente, ele procura ser o exemplo. A gente vê isso em Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo de liderança, é Jesus Cristo. Nós vamos encontrar também exemplos de liderança em Moisés, em Paulo, mas Jesus Cristo é o líder por excelência, então ele vai na frente, ele faz, e as pessoas se apaixonam pela liderança dele, elas sentem um desejo de segui-lo, não é? E ele, então, é um homem de ação, um homem ou mulher, não é? Número 3, os líderes agem com respeito pelos valores de seu povo, respeito pelos valores. Então, o líder, se ele representa uma corporação, ele tem que ser o primeiro a respeitar os parâmetros dessa comparação. Isso é fundamental. Portanto, a gente pode dizer que 3 características importantíssimas de um líder seriam: ela é uma liderança não coercitiva, é ativa e é também eclética. Ele compartilha com o grupo. Ele reconhece também no outro o espírito de liderança. Importante a gente observar nesses detalhes. A história jamais vai negar a capacidade e os talentos de um líder. A história gratifica, a história reconhece. Então, muitas vezes o líder ele não é reconhecido plenamente na época em que ele executou a sua liderança, mas no futuro a história vai dizer: aquele indivíduo foi um bom líder, ele fez um bom trabalho de liderança. Então, às vezes, isso vem com anos e anos depois, né? Mas, assim, a história sempre vai gratificar, ela sempre vai dizer: aquele ali foi um bom líder. Voltando aqui a Martin Luther King, ele foi um homem do seu tempo. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1964 e ele declarou que ele não gostaria de ser conhecido por ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, né? Na verdade, ele queria ser reconhecido como um homem de ação, um homem que foi amigo do povo, que procurou incorporar os anseios, até porque ele viveu na época de grande segregação racial e ele também era negro, então ele podia sentir a dor dos negros que sofriam no seu país. E ele disse assim: a história me colocou nessa posição. Muito interessante, ou seja, quem que reconhecia que ele estava num determinado lugar porque a história o havia colocado ali. Não é? Eu até diria um pouco mais: Deus o colocou ali, não é? Para que ele pudesse completar o anseio da Revolução Norte-Americana, né? Da independência norte-americana.
que propugnava a igualdade entre todos os homens. Então, King falou, olha, a nossa Constituição alcançou muito, mas não alcançou tudo, porque não existe plena liberdade para todos. Então, ele foi um homem que foi levantado, eu creio, por Deus, para poder trabalhar a fim de que o negro, o judeu, o cigano, aquelas minorias pudessem ser reconhecidas como pessoas iguais a todos os outros, né? É tão importante a gente ter esse senso, né, de liberdade, a gente saber que ninguém é olhado com inferioridade por causa da sua cor, do seu tamanho, por causa da sua raça, né? Então, isso foi uma conquista muito importante. Isso porque ele tinha um espírito de abnegação. A sua educação, depois que ele completou a educação universitária, ele, inclusive, recebeu propostas de trabalho, né, na parte norte dos Estados Unidos, onde havia mais oportunidade para os negros, inclusive em Boston, mas ele recusou, ele escolheu ir para o sul, onde havia um forte espírito de segregação racial, porque ele dizia o seguinte, ele queria, na verdade, trabalhar pelos seus, ajudar os seus a se livrarem daquela situação terrível, né? Ele declarou, tive a oportunidade de viver no norte, porque recebi uma ou duas ofertas de emprego, mas voltei para o sul, principalmente porque senti que havia grandes oportunidades lá, transformar aquela seção do país em algo rico, quero dizer, rico em espírito e beleza interior. Então, vejam, um grande desafio, né? Um grande desafio. Inclusive, nessa foto, ele diz assim, our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Então, nossas vidas começam a terminar no dia que nos tornamos silentes a respeito de coisas que realmente importam. Não é? Então, ele não silenciou, ele foi para frente, né? Ele foi para poder fazer alguma coisa. Não é? Esse espírito de abnegação, dentre as suas motivações, está um diálogo que ele teve com a sua mãe, né? Uma promessa que ele fez, um voto que ele fez com a sua mãe, que ele iria tentar fazer alguma coisa pela situação do negro lá nos Estados Unidos. Ele fez isso ainda quando ele era jovem, ele fez essa promessa, né? Ele diz o seguinte, quando eu chegar a ser um homem, vou bater nessa coisa que é do racismo, e vou fazendo com força. Mãe, não existe nenhuma pessoa que seja melhor do que outra. O Senhor, ele está falando de Deus, o Senhor fez a todos nós iguais, e eu vou trabalhar para ver isso se tornar realidade. Olha que coisa fantástica, né? Então, ele fez uma promessa de um rapazinho, um garoto, e ele procurou trabalhar em função disso. Então, vamos ver que líderes promovem mudanças positivas, né? Os líderes promovem mudanças positivas. O líder pode promover uma mudança negativa, né? Eu estou lendo agora um livro, é uma biografia de Adolf Hitler, um indivíduo que tinha um tremendo espírito de liderança, mas que usou para o lado negativo, né? Se ele tivesse usado para o lado positivo, o mundo não teria passado por essa carnificina, mais de 50 milhões de pessoas afetadas, mortas aí durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos falar um pouco sobre mudanças positivas. Número 1, a primeira coisa que os líderes fazem para criar mudanças positivas é ouvir. Ouvir. Nós vamos utilizar aqui a palavra inglesa, listen, ou listening, ouvir. Líder, aqui uma égide, uma máxima aqui de King, lidere por ser liderado. Né? Lidere por ser liderado. Então, o bom líder é aquele que sabe ser liderado. Né? Tem pessoas que têm aquele complexo de chefia, né? Não vejo ninguém na minha frente, eu mando, eu estou na frente, eu que falo, eu que na realidade regulo todas as coisas, e não é assim. Não é? Na verdade, o líder, ele também sabe ouvir, o líder sabe abrir o coração, o líder sabe atender alguma necessidade. Então, veja, em 1958, o Dr. King declarou, eu não comecei o protesto, nem sugeri isso. Eu simplesmente respondi ao clamor do povo por um porta-voz. De fato, né? Quando a gente estuda a história do Dr. King, a gente observa isso. Ele não foi, assim, cabeça de um movimento,
não começou um protesto contra a questão de segregação racial nos Estados Unidos, não, ele simplesmente ele foi satisfazer as necessidades que aconteceram no seu tempo. Isso começou como? Qual foi qual o contexto no qual ele viveu, né? Então, durante o segundo ano de Martin em Montgomery, aconteceu um incidente que ficou conhecido aí na história, aquela questão do ônibus, né? Nós vamos ver aqui, aconteceu com a senhora Rose Parks, foi em 1º de dezembro de 1955, ela estava cansada, vinha do trabalho, estava sentada, entrou um branco no ônibus e o motorista falou que ela devia levantar para poder dar lugar àquele branco. Ela estava muito cansada, estava com os pés doendo, e ela não se levantou, e o motorista, então, parou na frente da delegacia e ela foi presa, né? Está a foto dela presa, né? Uma coisa realmente tétrica, né? Se nós pensarmos aí nos dias de hoje, uma coisa terrível aconteceu com essa senhora, né? E ela mesma diz que ela não fez isso por rebeldia, ela disse que ela estava simplesmente cansada, estava com os pés doendo. Não que ela estivesse fazendo parte do movimento, que ela quisesse começar uma revolta, não, ela estava muito cansada, por isso ela não se levantou. Mas isso aí acabou desencadeando um sentimento, digamos, de solidariedade nos negros nos Estados Unidos. Então, eles começaram agora a se despertar para o fato que as pessoas são iguais e eles não têm que dar lugar ao outro, né? Às vezes a pessoa estava descansada só por causa da cor da pele, né? Então, naqueles dias, Dr. Martin ele não concorria a nenhum cargo político, ele não estava concorrendo a governador do estado, ou a um deputado, ou a um cargo no Senado, nada disso. Ele era um pastor, ele era uma pessoa simples, mas ele decidiu assumir a dianteira, a liderança daquelas pessoas que estavam fazendo um clamor que era justo. Não estava em busca de poder. Aliás, como disse Platão, né? Ele diz, só aqueles que não buscam o poder são qualificados para mantê-lo. Normalmente, quando a pessoa busca o poder, ela não vai usar bem esse poder. Porque todo verdadeiro poder e autêntico poder vem de Deus, e Deus atribui poder àquele que vai fazer bom uso do poder. Então, é excelente essa declaração. Um outro aspecto interessante é que King tinha uma máxima, ele dizia, eu escuto e depois eu lidero. Então, ele escutava as pessoas. Isso na igreja, nós estamos falando agora de liderança de igreja, isso é muito importante. O líder, né, o pastor, o ancião, os diretores de departamento precisam ouvir. A gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa ouvir um e o outro para a gente poder saber o que está no coração das pessoas. E uma outra coisa, às vezes, uma excelente ideia vem de um liderado. Excelente ideia. Às vezes alguém apresenta uma ideia, eu muitas vezes peguei ideias, às vezes em comissão, às vezes em visitas pastorais, conversando com um ancião, conversando às vezes com uma pessoa simples, que nem cargo na igreja tem, mas às vezes vem ideias, e a gente aproveitar essas ideias e ter a coragem e a humildade de dizer que aquela ideia partiu de fulano, partiu de Beltrano. Isso, o verdadeiro líder, ele sabe reconhecer direitos autorais, né? Ele não plagia ideias, ele, na verdade, diz, olha, eu estou fazendo isso aqui, mas eu tomei essa ideia do fulano, tomei essa ideia do Beltrano, né? Isso é importantíssimo isso, né? Então, muitas vezes acontece conosco que nós queremos liderar, mas liderar sem o chamado ouvido curador, né? Então, o líder, ele tem que ouvir e ele deve estar sempre pronto ao aprendizado. Eu gostaria de colocar para vocês aqui os 4 L's. Esses L's são de palavras em inglês, por isso que eu falei para vocês naquele momento, né? Os 4 L's de um líder. O líder, ele deve dar margem, digamos assim, a esses 4 L's. O primeiro L é o loving, né? Em português, o amor. Então, o líder precisa ser uma pessoa que ama. O líder não pode ser uma pessoa indiferente aos sentimentos, aos sofrimentos, às ideias, ao posicionamento de qualquer um. Ele tem que ser uma pessoa que ame, tem que ser uma pessoa que seja despojada, que saiba calçar o sapato do outro. O segundo L está em ouvir, listening. Listening, ouvir. Então, quem realmente ama, ouve. A gente ouve, é o ouvido curador para ouvir, né? A gente não quer
falar o tempo todo, a gente não quer dar ordem o tempo todo, enfim, a gente para ouvir. Somente aqueles que ouvem têm algo para dizer. E, na realidade, os que falam melhor são aqueles que ouvem melhor. O terceiro L é learning, aprender. Então, quando nós aprendemos, nós estamos mais habilitados para ensinar. E quando nós começamos a ouvir, nós começamos a aprender. E, finalmente, o quarto L é o leading, que pode ser liderar e pode ser também conduzir. Então, quando nós amamos, quando nós aprendemos, quando nós escutamos, nós estamos qualificados para liderar. Né? Então, até essa frase, eu achei interessante, diz assim, eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito maior, um fardo muito grande para suportar. Né? Então, é melhor ficar com amor, porque o fardo do ódio é muito grande. Então, o líder, o verdadeiro líder, o líder cristão, o líder adventista, ele tem que descartar completamente do seu dicionário essa palavra ódio, né? Nada de ódio, é sempre a égide, é o amor. Então, como os líderes criam mudanças positivas? Número 1, já falamos, é ouvir. Então, lidere por ser liderado. Então, o número 2 é a comunicação. É um fator importantíssimo, nobríssimo essa coisa de comunicação. Eu, inclusive, falei para uma das nossas líderes aí do distrito de Maricá, eu disse para ela que o ancião, a anciã, precisam saber utilizar o púlpito. Nós precisamos utilizar o púlpito. O líder tem que utilizar a tribuna, ele precisa falar, ele precisa ser uma pessoa que tenha voz, que ele precisa se comunicar. E nessa era da comunicação, nós precisamos, de fato, aprender a utilizar todos os instrumentos de comunicação, porque a comunicação ela é muito importante para que o evangelho seja levado e para que as pessoas sejam alcançadas. Então, é inadmissível que o líder ele não saiba se comunicar. Então, um dos primeiros papéis do líder é comunicar, é saber fazer discurso, é saber fazer pregação, é fazer comunicação pública, comunicação particular e comunicação pública. E eu gostaria aqui, tomando aqui uma carona em Maxwell, colocar aqui os grandes discursos, por exemplo, no final dos anos de 1700, o grande discurso é de Patrick Henry, dá-me a liberdade ou dá-me a morte, do que é de maravilhoso, né? Que discurso fantástico. Chegamos aí, então, nos meados aí do ano de 1800, o grande discurso, lembrando de Abraham Lincoln, é o de Gettysburg, né? O grande discurso, Abraham Lincoln, que foi um homem que trabalhou pela libertação dos escravos e acabou sendo assassinado por causa disso, né? Foi um grande homem, deixou aí uma grande marca na história. Mas, se nós retrocedermos para os anos de 1900, estamos aí na década de 1960, o grande discurso será I have a dream. Eu tenho um sonho. Né? Um discurso maravilhoso. Eu até gostaria de compartilhar com vocês um pedacinho do discurso dele. Eu vou compartilhar porque realmente é maravilhoso. Né? Eu vou compartilhar aqui com vocês um pedacinho desse discurso. Bem legal, bem interessante. Eu tenho um sonho. A marcha em Washington. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties
of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. Maravilhoso, irmãos. Um discurso fantástico, um discurso feito assim com muita propriedade, né? Se vocês quiserem, eu posso colocar aí para vocês depois, né? Tá bem legal e está dublado, né? É bem interessante. Mas eu queria, então, dar continuidade. Para a gente ter uma ideia, né? Esse foi o grande discurso do século XX, I Have a Dream. Então, esse discurso dele tem sido repetido aí frequentemente, né? Sempre evocando esse espírito de liberdade, um grande espírito de liderança, muito interessante. Então, existem algumas chaves para alcançar os objetivos. Na King, ele apresenta algumas chaves para fazer com que as pessoas compartilhem da sua visão. Então, ele comunicava a sua visão aos liderados, né? Vocês viram, I have a dream, eu tenho um sonho. Então, número 1, ele falou da linguagem simples e comum do povo, as pessoas entendiam quando ele falava. Ele falava palavras fáceis, palavras que as pessoas podiam compreender, então ele era fácil de entender. Número 2, ele compartilhou histórias de sacrifícios encorajados pelo próprio povo, ele não contava a história das pessoas, ele levava para o púlpito a história de pessoas que estavam sofrendo, que estavam passando por alguma situação. Então, a ilustração que ele usava, as ilustrações, eram ilustrações sempre muito vivas, né? Número 3, ele também usou símbolos e imagens bíblicas. Por exemplo, ele representava, ele se utilizava da imagem de Davi para representar as verdades, tanto da época de Davi como as verdades do seu tempo. Assim como usava a imagem de Golias para representar a injustiça das pessoas que também viveram no seu tempo. Quarto, ele narrou histórias pessoais de pessoas do seu próprio movimento. E quinto, a chave para os discursos de King é que ele usa metáforas para expressar esperança e coragem. Usava muitas metáforas, né? Muitas metáforas. Se vocês assistirem o discurso dele todos, vocês vão ver que riqueza o discurso dele, as palavras muito bem escolhidas, né? Ou seja, ele não era uma pessoa, ele não foi para ali despreparado, ele preparou um discurso, ele se preparou para chegar naquele lugar, né? Eu aprendi, na época que eu estava na faculdade de teologia, que um desrespeito às pessoas quando você vai para o púlpito despreparado. Então, você tem que se preparar porque você está representando a Jesus Cristo naquele momento e que você está entregando para as pessoas uma mensagem. Número 6, ele repetia as palavras até que se tornassem temas, né? I have a dream, eu tenho um sonho. E se você observar, ele costuma repetir mensagens para que aquilo entre no coração das pessoas, né? Número 7, ele transformava sentimentos em palavras, desenhava quadros com palavras, a fim de que a audiência sentisse e visse o que ele desejava, né? O que a própria audiência desejava. Então, ele pintava em cores retóricas, né? Ele pintava com palavras aquilo que ele queria fazer com que as pessoas vissem e que normalmente era aquilo mesmo que elas estavam idealizando, né? Então, ele fala, a Geórgia, que tinha grande segregação racial,
a Geórgia, ali o Mississippi, a Carolina do Sul. Aí ele diz assim, eu sonho que um dia o filho do escravo e o filho do dono do escravo se sentem à mesma mesa e conversem com igualdade. Eu tenho esse sonho. Maravilhoso, né? Fantástico. E eu queria, portanto, queridos amigos e irmãos, dizer o seguinte, o líder precisa ser uma pessoa que tenha uma paixão equilibrada, muita paixão, mas uma paixão cristã, uma paixão viva por conduzir o povo de Deus aos caminhos que o Senhor designou para o seu povo. E eu queria terminar com esse texto aqui de Ellen White, Liderança Cristã, na página 24. Ela diz assim, mas a posição não faz o homem, é a integridade de caráter, o Espírito de Cristo que o torna grato, nada interesseiro, sem parcialidade e sem hipocrisia. E para Deus isto é que tem valor. Aqueles cuja vida está escondida com Cristo em Deus, diz o Senhor, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Maravilha, irmãos. Então, esse é o homem, esta é a mulher de Deus, aquela pessoa que se coloca nas mãos de Deus com humildade, com resignação, mas também com eloquência, com autoridade, porque humildade não quer dizer falta de autoridade. Humildade significa, gente, reconhecer o valor do outro, reconhecer que existe alguém acima de nós, acima de tudo que é Deus, nos submetermos à sua vontade e dizer, Senhor, conduza a minha vida, ajuda-me para que eu possa ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então, esse é o espírito do verdadeiro líder, esse é o espírito da verdadeira liderança, é a liderança que produz mudanças positivas. Quer ser um líder que produz mudanças positivas, copie os bons paradigmas dessa história, da história da nossa vida, os bons paradigmas que estão particularmente na palavra de Deus, e assim nós seremos vitoriosos, seremos líderes verdadeiros que produzem mudança. E eu queria fazer, então, um apelo para todos nós, não é apenas para vocês, é para mim também, porque enquanto eu estiver vivo, eu estarei trabalhando para o Senhor, estarei fazendo alguma coisa por Ele, liderando pessoas, e eu quero fazer isso da melhor maneira possível. Eu quero fazer isso com o Espírito de Cristo. Quantos gostariam de dizer, eu quero fazê-lo no Espírito de Cristo? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos orar, Soraya? Sim, sim, pastor. Podemos orar. Vamos orar, então. Vamos fechar orar. Os olhos para falar com Deus. Elevadíssimo, nobríssimo, maravilhoso Pai Celestial, a Ti, Senhor, nós rendemos toda a gratidão e louvor ao Teu nome, porque um dia Tu nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz, e porque também, Senhor, Tu nos chamas, particularmente nós que somos líderes, para uma tarefa árdua, mas muito compensadora. Queremos nos colocar em Tuas mãos, para que neste ano de 2022, Tu nos uses, Senhor, para conduzir pessoas e conduzi-las bem, conduzi-las no caminho do bem e conduzi-las para esse grande projeto de salvação, até que, Senhor, Tu venhas nos buscar. São bênçãos que nós Te pedimos agradecidos, no santo e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.